no YouTube, em todos os lugares, só para você. Bom, o assunto agora é o Cruzeiro, hein? Cruzeiro tem um novo técnico, o português Leonardo Jardim chegou. A gente contava aqui no programa que faltava combinar com os árabes e foi combinado, porque ele chega para substituir Fernando Diniz com contrato até o fim do ano que vem e conseguiu a liberação lá, PVC. Ele rescindiu o contrato ontem, né? Depois de ter feito um jogo ruim semana passada que acabou empatando no final 2-2, a gente falou sobre isso na quinta-feira. Estava praticamente certa a rescisão do Leonardo Jardim, mas tinha que rescindir com o Al-Ain, a rescisão foi ontem à noite. Hoje de manhã ainda, no Cruzeiro, ainda havia uma certa cautela, porque eu recebendo a mensagem que tinha saído do Al-Ain, eu mandei mensagem e recebi, muita chance. Estava claro que ia anunciar, tanto que anunciou às 11 da manhã, oficialmente. O Leonardo Jardim é o técnico que lançou o Mbappé no Mônaco em 2015, temporada 2015 e 2016. Depois ele foi o técnico semifinalista da Champions em 2016-17 com o Mônaco do Mbappé, eliminando o Manchester City do Guardiola nas oitavas de final, chegou até a semi. Mas no Mônaco, as informações sobre ele não são as mais positivas. No Mônaco, o que se diz que é um técnico de conhecimento raso e que tem pouca profundidade tática. Ele fez bom trabalho no Mônaco, fez um trabalho razoável no Sporting, tem uma história, né? Já foi campeão francês, inclusive, na era Paris Saint-Germain, mas há restrições das pessoas com as quais eu conversei no Mônaco, que ouvem relatos do passado. Ponto, parágrafo. Ele tem uma história de técnico, é um técnico com competência. Muitos portugueses que vieram para cá deram sorte, certo, como Jorge Jesus, Arthur Jorge e Abel Ferreira. Outros de conhecimento conhecido, Gesualdo Ferreira, por exemplo, que é um mestre, um professor em Portugal, que não deu certo aqui. Então vamos ver o que vai ser a história do Leonardo Jardim a partir de agora. Acho uma boa contratação, mas com essa observação. É uma observação relevante e preocupante também. E a Alicia chega num Cruzeiro estrelado, badalado, que tem jogadores cascudos, como o Gabigol, como o Dudu, como o Cássio, como o Fabrício Bruno, que é zagueiro de seleção brasileira. Vai ter que apresentar conhecimento e também um comando de vestiário. Como é que você vê essa chegada para substituir o Fernando Diniz? Luísa, eu volto a dizer que me traz mais curiosidade entender como vai ser a relação dele com a direção do Cruzeiro, mais especialmente com o Pedrinho BH, dono da SAF, que foi responsável pela saída, a meu ver, atabalhoada e precipitada do Seabra e depois a contratação do Fernando Diniz, né, que causou essa queda vertiginosa do Cruzeiro depois no Campeonato Brasileiro e um início muito ruim dessa temporada. Então traz um treinador que é isso, é um semifinalista de Champions, é um patamar que a gente não está acostumado a ver no Brasil. A gente vê muitos técnicos portugueses de metade de prateleira, ou até alguns, que é o caso do Abel Ferreira, que ninguém conhecia, que praticamente não tinha um histórico, né, em time profissional. Ele não, né? Ele chega com uma passagem, troca muito de clube, né? Ele está ali no mundo árabe, acho que 4 ou 5 anos, em 4 ou 5 clubes diferentes, então também com trabalho, não tem trabalhos muito longevos, né, nesse universo, e agora vem para precisar operar num clube que tem muitas estrelas, dentro e fora de campo. Né, tem uma estrela na direção do futebol, tem uma estrela, né, como presidente da SAF, que é alguém que claramente quer mandar no clube e quer tomar decisões técnicas. Vamos ver se vai conseguir, né, não fazer isso esse ano, mas fez isso no ano passado. E muitas estrelas dentro de campo, que não me parece ser um desafio insuperável para um cara que já treinou o Mbappé, ainda que no começo de carreira, Falcão Garcia, Bernardo Silva, é um cara que, né, já viu estrelas, já esteve, né, no campeonato mais importante de clubes do mundo. Então, lidar com o Dudu, com o Gabigol, não acho que vai ser, né, o grande problema. Ele e o Matheus Pereira já se conhecem, né, já tiveram juntos em 2021, tiveram até um entreveiro aí numa substituição, mas, né, logo fizeram as pazes. Então, não acho que vai ser um problema o vestiário.
mas tenho essa curiosidade de entender como o Cruzeiro vai lidar, do ponto de vista da sua gestão, especialmente do dono da SAF, em deixar um cara desse tamanho trabalhar. Você quer trazer um treinador grande, né? Falaram com o Renato Gaúcho e agora com o Leonardo Jardim, quer trazer um cara desse tamanho? Tem que deixar ele trabalhar. Não adianta querer ter ingerência dentro do vestiário, porque aí eu acho que vai ter problema. Então, é isso, né? Tem um cara rodado, agora muitos anos no mundo árabe, foi campeão asiático, né? Um título importante, um título difícil na região de conquistar. Então, não tem só a passagem, os títulos, né? Ou as conquistas nas passagens pelo Mônaco, tem essas também no mundo árabe. Mas eu tenho essa curiosidade de entender como é que vai ser essa relação dele com a direção do Cruzeiro, mais até do que com os jogadores, que eu acho que ele tem total condição de gerenciar e de tirar o melhor desses jogadores. Custa mais caro que o Renato. Né? O Cruzeiro desistiu por causa da pedida, que foi considerada muito alta. O Cruzeiro entende que o Renato não deveria ter pedido tão alto porque ele tinha um preço que era dos técnicos brasileiros aqui. Eu pago mais caro, mas eu dava um técnico de trajetória internacional. É esse o pensamento hoje da direção do Cruzeiro. O que isso significa que vai dar certo ou vai dar errado? Não dá para ter certeza. Agora, esse ponto levantado pela Alicia é interessante, né? Porque a gente viu como o gestor Pedro Lourenço lidou com os dois treinadores que passaram pelo Cruzeiro recentemente, tanto com o Fernando Diniz quanto com o Fernando Seabra. Quando ele divulga, enfim, não sei se foi ele que divulgou, mas quando vaza aquele áudio dele falando para o Seabra o que deveria ser feito ou não, com algumas contratações, com alguns jogadores em campo, e também pela forma como as notícias de uma possível demissão de Fernando Diniz, ainda no fim do ano passado, são dadas à imprensa, são vazadas para a imprensa. Será que esse episódio fez a direção do Cruzeiro refletir de alguma forma ou ter algum tipo de autocrítica? Ou a direção do Cruzeiro acha que fez o que tinha que fazer mesmo e lidou com esse processo, acreditando que fez o certo? Não, tem tido conversa com o Pedro Lourenço. Muita gente tem conversado com o Pedro Lourenço sobre ele ter que se tornar um dirigente mais dirigente. Eu ia falar de uma forma... Tomar cuidado para não ser pejorativo. Ele não é um dirigente profissional. Ele é um torcedor que virou dono do clube. Sim. E então, até agora, ele está se comportando como um torcedor que virou dono do clube. E tem muita gente dizendo para ele que ele precisa ser o presidente do clube. E o presidente do clube tem que se comportar como o presidente do clube. Tem uma liturgia do cargo que ele ainda não conseguiu alcançar. Isso não é um defeito necessariamente. O Pedro Lourenço é uma pessoa de origem simples, que virou um empresário mega milionário. Aliás, uma coisa que no Cruzeiro entendeu-se errado, uma coisa que eu disse no Finanças outro dia, que assim, eu não disse que ele vai quebrar o supermercado, o BH. O que eu disse foi justamente o contrário. O que eu disse foi, tem um momento de investimento inicial em que você pode tirar dinheiro de outras empresas para fazer um aporte inicial no clube. Mas que isso tem que acabar num dado momento, senão você vai quebrar o supermercado BH. Foi isso que eu quis dizer. É evidente que ele não vai quebrar o supermercado BH. Ele vai criar o Cruzeiro como uma das empresas do grupo de empresas que ele tem. Então o Cruzeiro vai ter que se autossustentar. É evidente que é esse o cenário. Mas isso exige um preparo de alguém que é apaixonado pelo clube, que se torne, não abrindo mão da sua paixão pelo clube, senão não ia colocar o dinheiro no clube, mas entender que, a partir de agora, ele não pode ser um torcedor do clube. Ele tem que ser o presidente do clube. E, desta maneira, se comportar como o grande dirigente, o grande líder, o grande estadista do clube. Mas, então, ele tem recebido alguns conselhos para essa... Tem muita gente falando com ele. E ele tem ouvido? Ele respondeu? Não dá para saber quanto você ouve e quanto seu coração manda. É difícil. Quanto você vai ser comandado pelo seu cérebro, quanto você vai ser comandado pelo seu coração. O que está se dizendo é, não deixe o coração te comandar.
Isso é importante, né? Ainda mais num clube do tamanho do Cruzeiro, que precisa de uma gestão profissional, que a gente sabe da a boa intenção, cruzeirense apaixonado que ele é, tem muito dinheiro também, Cruzeiro fazendo altos investimentos, buscando, né, voltar ao patamar que é onde o Cruzeiro tem que estar, mas precisa também ter cabeça no lugar. Então a gente vai acompanhando isso, é interessante de ver. Mas Leonardo Jardim chegando então para comandar o Cruzeiro nesse ano de 2025, depois da saída do Fernando Diniz. Para você foi uma boa, PVC, apesar de tudo isso que a gente está levantando aqui, todos esses pontos. Eu acho o maior pecado de todos é você ter destruído a reputação de um maestro, um mestre, que é o Gesualdo Ferreira no Santos. O Gesualdo Ferreira foi o cara que levou Portugal para a universidade, levou os técnicos portugueses para a universidade. O Gesualdo é um senhor de absoluto respeito e conhecimento de futebol que veio para o Santos em 2020, teve 12 jogos no Santos, parou o campeonato por causa da pandemia. 4 meses depois voltou o campeonato, ele teve 3 jogos e foi demitido. Então como é que você vai garantir que o Leonardo Jardim, sendo bom ou tendo restrições no Mônaco, vai dar certo? O Brasil tem, por incrível que pareça, não é por uma culpa do técnico estrangeiro, não, nem do brasileiro. Faz a conta de quantos técnicos estrangeiros deram certo no Brasil e vamos fazer a conta rapidamente dos que deram errado? Por culpa deles, não, por culpa nossa, porque a gente mata o técnico estrangeiro. Vamos fazer rápido. Ariel Holan, Fabiano Bustos, Gesualdo Ferreira, Paulo Souza, Vitor Ferreira no Flamengo, Sampaoli no Flamengo, Domenech Torren, Rafael Dudamel, Paulo Bento, Ricardo Gareca, Juan Carlos Osório, Edgardo Balsa. É uma lista extensa, vai indo essa lista. A gente vai dar uma rápida parada, voltamos para falar sobre o Flamengo, que está com o mercado da bola um pouco mais agitado agora, hein? A gente segue no YouTube e já voltamos. Ó, galera, gente, tá chegando café. Uau. Nossa, a gente tá muito privilegiado. Pode vir aqui, Isa. Não, gente, só. Ai, gente, Isa maravilhosa, cuida de mim. Maravilhosa. Ainda traz café. Olha que beleza.